O Parque Nacional de Kazanka, localizado na Zâmbia, é a joia da coroa da África. É o lar de uma espécie muito especial de babuínos, recentemente descoberta e pouco conhecida. Conheça Madonna. Ela é uma babuíno quinda e a primeira fêmea de sua espécie a ser estudada desde o nascimento. Madonna pode ter a resposta para compreendermos melhor o comportamento amigável dos quindas. As relações entre machos e fêmeas são muito mais fortes que as relações entre fêmeas, o que é algo que eu jamais pensei que fosse descobrir. Por trás dessas alianças incomuns, reside um jogo de sedução como nenhum outro. É um mundo de intimidade, triângulos amorosos e ligações perigosas, onde as escolhas de Madonna podem revelar os mistérios desses primatas singulares. Guardiões da Natureza, segunda temporada. O jogo da sedução. Madonna tem 5 anos e meio. Ela tem um status alto dentro da hierarquia do grupo e é teimosa. Mas ainda não se reproduziu. A busca pelo primeiro companheiro está permitindo que os cientistas observem as relações fascinantes que se desenvolvem entre as fêmeas e os machos quindas. Essas relações guardam os segredos de sua estratégia singular de sedução. Durante o verão, Madonna entrou no cio pela primeira vez em sua vida e estava tentando atrair a atenção dos machos da tropa. Ela está mostrando seu inchaço a ele. Este é um sinal de que ela está tentando atraí-lo. Depois de mostrar seu inchaço sexual, parece que Madonna escolheu o segundo macho na hierarquia da tropa, ou o macho beta, Simon. Mas agora, à medida que se aproxima do pico de sua fertilidade, ela abriu a concorrência. A primatologista Anna Weir e a segunda no comando Rachel Sassoon e os guardas zambianos Marley Kennedy são os pioneiros nessa pesquisa. Os babuínos têm uma reputação de serem violentos, agressivos e mal-humorados. Mas isso ninguém contou para esse grupo de babuínos. Até alguns anos atrás, esses babuínos quindas eram considerados uma subespécie dos babuínos amarelos. Mas através de um estudo genético, descobriu-se que eles são uma espécie totalmente diferente. E não é só o DNA que os separa. Eles demonstram um comportamento único, uma organização social única e estratégias de sedução únicas. Durante os últimos 6 anos, a equipe vem detalhando os momentos mais íntimos desses macacos. Agora, o que me parece, depois de tê-los estudado, é que é loucura ter pensado algum dia que esses babuínos eram babuínos amarelos. Eles têm uma forma diferente de fazerem as coisas e isso funciona para eles. Tanto que o grupo continua crescendo, isso mantém todos no seu devido lugar, permite que eles se alimentem, viajem, reproduzam, tudo isso, mas de forma diferente. Anna espera conseguir mais informações sobre a estratégia de sedução dos quindas através da observação do comportamento de Madonna. A equipe irá segui-los desde o calor seco do inverno à primavera tempestuosa do período úmido. Kazanka fica a apenas 30 quilômetros da floresta tropical da República Democrática do Congo.
o lar de uma variedade de pântanos, florestas e planícies que se transformam pelas chuvas em um verdadeiro paraíso verdejante. Kazanka é o destino de uma das maiores migrações da Terra. 10 milhões de morcegos frugívoros de cor amarelo palha vêm para cá para se refastelarem. Mas para Madonna e a tropa de babuínos Kinda, não foi só o ambiente que mudou. Há 2 semanas, 2 novos machos chegaram vindos de uma tropa vizinha. E Madonna, que ainda não escolheu seu parceiro, parece estar interessada nesses novos machos. A equipe batizou esses machos com os nomes de Alfie e Leonard. Alfie é muito mais tímido que o Leonard. Leonard está mais integrado à tropa. Enquanto Alfie permanece um pouco mais distante, Leonard demonstra confiança e está demonstrando interesse por algumas fêmeas. Madonna chegou à idade adulta há pouco tempo e está pronta para ter seu primeiro filhote. Mas quem ela vai escolher para ser o pai? Será o carinhoso Simon, o macho beta? Será o recém-chegado Leonard que ambiciona melhorar seu status? Ou será o tímido e retraído Alfie? Para os pesquisadores, esta é uma oportunidade incrível de descobrir as nuances das relações entre machos e fêmeas à medida que elas vão se desenvolvendo. São 5 da manhã. Esses Kindas acordam cedo, assim como os pesquisadores. Os humanos começam o dia com uma xícara de chá. Me ajuda a enfrentar o dia. 2 xícaras seriam ideais, mas uma já é suficiente. Contanto que eu tome uma, fico bem. Mas preciso tomar uma. Os Kindas acordaram antes do amanhecer. Na noite anterior, optaram por dormir na floresta pantanosa de Mushito, perto do acampamento. Com os frutos da árvore, eles conseguem tomar seu café da manhã na cama. Esses frutos são cheios de vitaminas e Ana descobriu que esta é a base da dieta dos Kindas durante o período chuvoso. Madonna e a tropa estão se refastelando. Há muita comida em Kazanka e eles gostam desses frutos porque eles são doces. Os babuínos não se cansam de comer esses frutos minúsculos e os guardam nas bolsas encontradas em suas bochechas para comê-los durante suas viagens. Olha lá, ela tá enchendo as bochechas. Suas As bochechas, bochechas. sim, estão cheias. Ela gosta desses frutos. As chuvas fazem com que haja abundância desse fruto e faz com que os Kindas possam se dar ao luxo de escolher os melhores. Eles só escolhem os frutos mais maduros. Na busca pela perfeição, esses babuínos viajam constantemente. Algumas plantas carnudas, com sua carne laranja espinhosa, e eles partem para a próxima refeição. Os pesquisadores anotam os detalhes dos hábitos alimentares desses babuínos. Isso os ajudará a ter uma ideia sobre a dieta anual desses animais. Mas agora há outro interesse, é sobre o que Madonna pode lhes ensinar sobre as relações entre machos e fêmeas dessa espécie. Madonna está sendo seguida.
O macho beta Simon não deixa ela sair de sua vista. Simon mostrou interesse em Madonna desde que ela amadureceu sexualmente e parece ter interesse em acasalar com ela. Madonna se levantou, então Simon também precisa se levantar e segui-la. Ele precisa ficar perto dela. Anna aprendeu que essa proximidade é uma das estratégias de sedução fundamentais para os Kindas. O comportamento pode ser útil comparado a outros babuínos, mas dentro da sociedade Kinda, essa consciência espacial é um sinal bem claro de que há um interesse sexual. Simon também está enviando uma mensagem a outros machos de que Madonna já seria sua escolhida. E nesse momento, essa informação é mais importante que nunca. Desde a chegada dos novos machos, Leonard e Alfie, houve uma reação de interesse. Simon está atrás da Madonna mais porque ela agora tem mais opções de machos à sua disposição, ela tem mais variedade. E por isso ele está cada vez mais por perto. Caso Simon consiga Madonna para si, ela será sua 7ª fêmea e o ajudará a manter o seu status de macho beta. O macho alfa Garfunkel também está demonstrando um comportamento específico como resultado pelo surgimento dos 2 novos machos na tropa. Garfunkel parece um pouco preocupado com essa situação. Ele está super protetor com as fêmeas que precisa manter por perto neste momento. 2 das fêmeas de Garfunkel já estão bem inchadas, indicando que estão em seu período mais fértil. Garfunkel está muito ocupado, tentando protegê-las e acasalar ao mesmo tempo. Mas ele precisa se dividir nas tarefas, porque Leonard, um dos machos novos, está mostrando ser um verdadeiro Dom Juan. Leonard está tentando fazer amizade com algumas das fêmeas. Pode ser que elas não estejam no cio neste momento, mas Leonard quer garantir seu espaço na corrida para quando elas estiverem prontas. O outro novo macho, Alfie, está adotando uma estratégia de sedução um pouco diferente. Ele está fazendo as coisas com mais calma e esperando as fêmeas chegarem até ele. Nesse momento, isso não está funcionando. Olha para o Leonard, como ele está se aproximando. Como o Alfie é novo, ele está se comportando como a maioria dos novos machos se comporta. Ele está no seu canto, às margens da tropa. Ele não vai iniciar nenhuma interação com nenhuma das fêmeas. O Leonard é... Bom, esse não é o comportamento habitual deles. Ele está confiante demais. E em algum momento, Simon e Garfunkel o colocarão em seu devido lugar. Madonna sabe instintivamente que a presença de novos machos significa injeção de nova carga genética, o que é essencial para a saúde da tropa. Quando Simon não está vendo, ela se encontra rapidinho com Leonard. Porém, quando eles começam a tornar as intenções públicas, Simon não aceita. Esses primatas pacíficos aceitaram Leonard e Alfie, mas em outras espécies de babuínos, a chegada de um macho ou 2 estaria longe de ser pacífica. Entre os babuínos amarelos, um jovem macho emigra para um novo grupo. Ele é jovem, forte e tentará subir e chegar ao topo da hierarquia de dominância. Portanto, pode haver muita briga quando chegar, muita agressividade, porque nenhum dos machos quer perder a sua posição. E o que eu tenho visto com os Kindas é que sempre que chega um macho novo, ele começa a se integrar ao grupo, se colocando na posição mais baixa da hierarquia. Nós ainda não vimos nenhum macho chegar e roubar a posição de um outro.
A forma como os Kindas organizam sua hierarquia permite com que o alfa mantenha sua posição por vários anos. Ele também se mantém fiel a um pequeno grupo de fêmeas, uma característica encontrada somente entre esses babuínos. É o início da tarde. Hora de ficar com a família. Desde que Ana começou a estudar aqui em 2010, houveram muitos nascimentos na tropa. Os filhotes de 6 meses agora são os mestres da escalada. Mas há 3 meses, eles eram muito menos ágeis. Os babuínos começam a desenvolver suas habilidades motoras a partir do 1º mês de vida. Aos 6 meses, eles já conseguem realizar um grande número de acrobacias. Está mudando. Tão Ah, rápido, sim. Eles crescem muito rápido. Sim, dá Veja pra ele ver a espiando. cabeça dele, sim. Ele está espiando. Ele já está totalmente marrom. Agora ele está montado como se fosse um cavaleiro em cima de um cavalo. Ele aprendeu muito, né? É, sim. Ele gosta de ficar na dorsal. Nem todos eles aprendem a ficar assim, não é? Ah, não. Ele meio não. que se senta nas costas É. da mãe, mas tipo, em cima. Durante as 6 primeiras semanas, todos os filhotes são carregados na posição ventral, se segurando embaixo da barriga da mãe. Depois, os mais aventureiros escalam pelas patas das mães e chegam até suas costas. E se forem realmente seguros de si, eles se sentam nelas como se estivessem montando um cavalo. O membro mais novo da tropa, nascido há apenas 2 meses, já está explorando o mundo a partir dessa posição privilegiada. À medida que a noite se aproxima, os Kindas vão em direção ao acampamento dos pesquisadores, que fica no meio de seu território. Consigo ver alguns aqui, passando bem na minha frente. Este ano, em agosto, nós passamos por um incêndio aqui. E, por causa disso, hoje há muito pasto fresco, então eles estão pegando esse pasto fresco. Há algumas raízes para cavar, portanto, esse local é bem rico para eles nesse momento. Há cupinzeiros e eles estão escavando para pegarem os cupins. Cupins são uma das comidas preferidas dos babuínos. Esses animais têm muita proteína e gordura. Porém, apesar de seus esforços, não há nenhum por aqui hoje. Madonna e a tropa comem o máximo possível nessa época tão abundante, se alimentando de uma variedade de plantas e insetos. Como sempre, Alf está jantando sozinho. Mas o sedutor Leonard continua a fazer alianças com algumas fêmeas. Alguns esforços de Leonard são bastante vocais, e Marley se inspirou e está tentando aprender essa linguagem.
Os machos, eles gostam de depois de acasalar. Então emitem esse grunhido sexual. No que se refere às fêmeas, às vezes elas emitem um som estranho depois de acasalarem, tipo... Sim, é mais ou menos isso. Eu tô aprendendo, babuíno. Madonna mostra interesse em Leonard. E mais do que nunca, Simon a mantém sob seu olhar vigilante. Estou ouvindo os trovões. Estamos tendo tempestades quase todas as tardes. E elas podem afetar o comportamento dos babuínos, mas também a nossa habilidade de encontrar e observar os babuínos. Dificilmente eles se afastarão muito antes de decidirem onde irão passar a noite. Então poderiam dormir bem perto de nós. Ao mesmo tempo em que os babuínos se dirigem ao local de descanso, os morcegos migrantes de Kazanka começam a se agitar. Os babuínos e os morcegos compartilham o mesmo gosto em frutas. Esses mamíferos voadores conseguem voar até 65 quilômetros, se alimentando de todo tipo de frutos maduros. Eles consomem metade de seu peso em frutas antes de voltarem à floresta de Mushito ao amanhecer. A estação chuvosa está no auge agora, o que torna as coisas um pouco mais difíceis para Anne e sua equipe. Provavelmente devem estar todos sentados embaixo do mogno africano, amontoados e se protegendo da chuva. Às vezes, simplesmente não é possível seguir os babuínos. Ao invés disso, a equipe pode adiantar seu trabalho adicionando dados científicos, criando um cenário biológico desses quindas, sua dieta, seus padrões de comportamento e o desenvolvimento das relações entre machos e fêmeas. E quando para de chover, a equipe volta a ir atrás de Madonna e da tropa. Estamos saindo para procurar os babuínos. Nós os perdemos ontem à tarde, então estamos a 24 horas de distância deles. E tivemos uma tempestade também, portanto acreditamos que eles devem ter ficado presos em algum lugar. O que faremos agora é procurar pegadas na estrada para saber se eles passaram por aqui ou por ali. E vamos procurar sinais de alimentação. Os quindas poderiam estar em qualquer lugar dentro dos 14 quilômetros quadrados que seu território abrange. Às vezes não conseguimos encontrá-los. E o que normalmente fazemos é procurar pela comida naquele momento em particular em que eles se alimentam. Eles não teriam ido até Mushito porque lá estaria tudo molhado, né? Mas eles iriam para as planícies? Ana se preocupa quando perde o rastro dos quindas. A caça em Kazanka, apesar de ser ilegal, ainda acontece muito. Os babuínos têm uma carne muito apreciada nos vilarejos próximos. Quando a estação seca voltou, ou seja, quando era mais fácil entrar no parque, a equipe sempre encontrava evidências dessa atividade ilícita.
Até o final dos anos 80, a caça era tão frequente aqui que adotou-se uma nova estratégia de gestão como medida de emergência para salvar a vida selvagem. Acho que foi um tiro. Trabalhar no parque é muito perigoso. Tanto Kennedy quanto Marley estão armados o tempo todo. Há muita atividade de caça em Kasanka e encontramos várias evidências. Armadilhas, acampamentos, nós ouvimos tiros e até mesmo chegamos a cruzar algumas vezes com os caçadores. É horrível e isso parte meu coração. É bem difícil. Encontrar indícios de que os babuínos estão bem é sempre um alívio. Isso aqui parece úmido. Sim. Parece que foi feita logo após a chuva desta manhã. Ok. Então ainda está fresca. Parecendo detetives, Marley e Kennedy seguem os rastros e os sinais que encontram na floresta. E até que chegam às planícies, onde acabam encontrando alguns quindas. Não há sinal de Madonna, mas 2 machos adolescentes estão gastando um pouco de energia. Mas eles nasceram no mesmo ano, né? Sim. Então se conhecem bem, são bons amigos. Sim, eles são amigos, sim. Esses machos tão animados cresceram juntos e se tornaram especialistas em provocar confusões, mas sua amizade não será a mesma para sempre. Diferentemente do que acontece com as fêmeas, que permanecem na tropa a vida toda, os machos vão embora depois da puberdade. A maturidade sexual entre os 6 e os 9 anos de idade provavelmente os incentivará a se aventurarem pela mata em busca de parceiras. Assim como aconteceu com Leonard e Alfie, eles entrarão em uma tropa como machos de baixo nível e começarão a trilhar seu próprio caminho, até chegarem no topo da hierarquia. Mas agora, a vida é muito simples. Eles se sentem vivendo em um parque de diversões gigante. Eu acho que eles tinham muita comida para se alimentar. Sim. Todo tipo de frutas e Insetos. insetos, isso. Os adolescentes levam a equipe de pesquisa até a floresta. Madonna e o resto da tropa estão seguros e curtindo um bom lugar para jantar. Durante a estação chuvosa, a abundância de comida permite que os Kindas passem mais tempo uns com os outros. O asseio é um passatempo diário e Simon está dando a Madonna uma atenção especial. Então, eu anotei todo tipo de interação que vimos ao longo do dia. E a razão pela qual fazemos isso é para podermos ter uma ideia sobre quem interage com quem, o tipo de relacionamento que eles têm. Na maior parte do tempo, as relações acontecem entre indivíduos emparentados, como irmãos e irmãs, mães e filhotes ou adolescentes. É interessante ver se essas relações acontecem todos os dias ou com que frequência acontecem. Entre os primatas, é comum que indivíduos do mesmo sexo se asseiem para fortalecerem laços e afirmarem hierarquias. Mas aqui são as relações entre os machos e fêmeas que estão provando ser fascinantes. Ana está observando Madonna e Simon de perto. Os machos e as fêmeas formam laços fortes. Em outras espécies de babuínos, são as fêmeas que têm os laços mais fortes. Aqui vemos que as relações entre machos e fêmeas são mais fortes que as relações entre fêmeas, o que é algo que eu jamais pensei que fosse descobrir. Em
Em algumas outras espécies de babuíno, o macho só demonstra interesse em uma fêmea quando ela está no cio. Porém, entre os quindas, o macho é atencioso o ano todo e é aquele que inicia e mantém a relação. Esse comportamento é o que diferencia a estratégia de acasalamento dos quindas. Simon tem 7 fêmeas para cuidar. Porém, no momento, ele está focado em Madonna. Com os hormônios nas alturas e com a proximidade de 2 novos machos, Madonna raramente está tendo um momento de descanso. Para a frustração de Simon. A equipe de Ana aprende todos os dias com esses quindas, descobrindo os segredos dessa nova espécie identificada. Está claro que os quindas são únicos e Ana está disposta a proteger esses animais trabalhando com as comunidades locais. Muito obrigada por terem vindo até Cassanca hoje. Toda semana, as crianças da escola local são convidadas para virem ao parque para realizarem algumas atividades extracurriculares. Nós somos os primeiros a estudá-los, por isso estamos coletando informações sobre os babuínos. Aqui estão alguns dos nossos babuínos. Cada um deles tem a sua própria personalidade. É muito importante ensinarmos essas crianças, porque estaremos ensinando a elas sobre os animais que vivem perto delas. E isso lhes dá a chance de ver os animais que pedimos para elas protegerem. E aqui estão alguns adolescentes brincando. O que eu espero alcançar trabalhando com as crianças é... Se elas realmente conseguirem perceber o que o parque tem a oferecer a elas, com sorte, sabe, conseguiremos ter alguns aliados contra a caça. Muitos macacos morrem em decorrência do ataque de leopardos, águias, no caso dos filhotes, mas a grande maioria morre na mão do ser humano, em decorrência da caça. Agora vocês vão explorar Cassanca. Fiquem de olho nos coes. Muito obrigada. Ana espera que as crianças consigam aprender mais sobre os quindas e sobre a ameaça que esses primatas sofrem com o ser humano e que elas comecem a defendê-los em suas comunidades. Na mata, Madonna e a tropa tiveram sorte. Cupins. Depois das chuvas à noite, os cupins saem de seus cupinzeiros para esticarem as asas. Eles cavam buracos e se escondem. E os babuínos cavam esses buracos e se alimentam neles. Cupins são deliciosos, são como manteiga de amendoim e têm proteína e os deixam satisfeitos mais que qualquer outro alimento. Como sempre, Madonna está sendo seguida por Simon. Ao seguirem essas interações entre machos e fêmeas, a equipe começa a compreender as nuances das estratégias de acasalamento dos quindas. A forma como eles utilizam essa proximidade para mostrar interesse e espantar os concorrentes, e como os laços profundos que desenvolvem podem durar anos. A equipe também descobriu um lado mais sensível dos machos quindas.
É lindo ver os machos cuidarem tão bem dos seus filhotes que acreditam ser deles. E isso em outras espécies de primatas, isso quase não acontece. Outras espécies de babuínos fazem o mesmo, mas nos quindas isso acontece mais. Muito cuidado paterno e interesse pelos seus filhotes, e muita interação. Tocar, vocalizar e carregar o filhote de um lado para o outro. É lindo de ver. A equipe acredita que essas demonstrações de carinho paterno sejam atraentes para as fêmeas. Simon demonstra um comportamento muito específico entre os quindas. É o que temos observado ao longo dos anos. Ele é carinhoso com as fêmeas e com os filhotes. Tem uma personalidade gentil e os pequenos se sentem muito à vontade ao lado dele. As habilidades paternas de Simon chamaram a atenção de Madonna e ele deixa que ela pegue um filhote seu. Essa atitude demonstra que ela é digna de sua confiança e afirma sua relação. Porém, Madonna mantém suas escolhas em aberto. Ela está começando a inchar e nas próximas semanas entrará em seu período mais fértil. Apesar de Alfie ser um pouco tímido, ele também conseguiu chamar a atenção de Madonna. Seu comportamento é bastante interessante, porque ela vem se exibindo para vários machos. Acredito que ela ainda não tenha decidido com quem quer ficar, apesar de que Simon claramente quer ficar com ela. Então ela está meio que tentando se decidir, provocando um pouco. Madonna está estudando suas opções. Quando não está se relacionando com Simon, está tentando se aproximar de Alfie. Alfie está interessado, mas também está cauteloso. Ele não quer se desentender com Simon, que está se aproximando. Madonna deve assegurar que seus avanços sejam discretos caso queira acasalar com Alfie. Ana aprendeu que a promiscuidade é bastante comum entre os quindas. Enquanto os machos trabalham duro para manterem uma relação próxima com algumas fêmeas, outras fêmeas já foram vistas tendo relações escondidas com vários machos. Pode ser uma forma de proteger as crias, já que vários machos irão pensar que as crias são deles. Para a equipe que tenta montar de forma precisa um quebra-cabeças biológico, essa promiscuidade é um problema. Nós queremos mesmo observar principalmente os pais. A paternidade. Quem é o pai? Porque, obviamente, nós sabemos quem é a mãe, porque o filhote fica com a mãe. Mas nós gostaríamos de saber quem são os pais. A genética irá nos dizer. A equipe coletou amostras fecais durante 6 anos. Essas amostras são necessárias para realizar os testes genéticos. Ah, perfeito. Deu certinho. Dentro das fezes dos babuínos encontra-se uma grande variedade de informações, incluindo o DNA. E a partir daí, cada babuíno poderá ser identificado e poderá também se determinar com certeza quem são os pais de cada um dos filhotes. Esse primeiro lote de amostras fecais está sendo preparado para ser enviado a um laboratório nos Estados Unidos. Com certeza teremos algumas surpresas. Nós sabemos disso por causa do comportamento que observamos. Nós já presenciamos cópulas escondidas, novos machos que chegam. O resultado dos testes trará uma nova ideia sobre o que acontece. Vai ser como abrir um envelope do Oscar. Vamos saber quem é quem. Os resultados irão deixar a pesquisa mais completa, ajudando a compreender melhor o parentesco que existe entre os membros da tropa, sua dinâmica diferente e seu comportamento único relacionado ao acasalamento. As fezes dos babuínos nunca foram importantes para ninguém, além dos escaravelhos. De volta ao triângulo amoroso, Alfie está bancando o difícil para Madonna.
E não importa o quanto ela tente, ela não consegue deixá-lo em paz. Simon está acompanhando ela. Acho que ele está tentando encontrar a Madonna. Sua presença novamente faz com que Alf se afaste. Ela também está procurando o Simon. Ah, acho que ele está vindo. A relação entre Madonna e Simon está ficando tensa. Ela rejeita a tentativa dele de acasalar. A chuva ameaça cair novamente. Será mais uma noite longa de proteção contra a chuva. Durante a última semana, milhões de morcegos frugívoros continuavam a ir do cinturão da floresta tropical da África Central até o Parque Nacional de Kazanka. O número agora está no auge dos 10 milhões. Porém, nessa época de abundância, ainda há muita comida em quase todo lugar. Madonna logo entrará no cio. E não consegue ignorar seus instintos que a impelem a escolher um parceiro. Ela parece estar um pouco inchada. Ela está interessada no mais novo membro da tropa e quer se aproximar. Ok, então a ela ainda está lá. Madonna está se aproximando dela. Deixa eu ver o seu bebê. A mãe do bebê é extremamente protetora. Ao realizar o asseio, Madonna lhe dá a certeza de que ela não é uma ameaça. Como seu período fértil está cada vez mais próximo, o interesse de Madonna por Alf está se intensificando. Ela está tentando diferentes abordagens para se aproximar e se acasalar com ele. Ela o atormenta fazendo com que ele dê uma boa olhada em seu inchaço. Mas Simon não aceita isso e vai lá para reassumir sua posição ao lado dela. Madonna, no entanto, tem outros planos. Ela quer Alf. Alf não demonstrou as suas qualidades como pai.
Nem pertence à alta hierarquia como é o caso de Simon. Porém, ele tem outra coisa para oferecer a Madonna e para seu primeiro filhote. Ele traz consigo a diversidade genética. Uma vez dentro da mata, está claro que a estratégia lenta de Alf valeu a pena. Ah, lá vai ele. Muito bom. A tomada de decisão e o comportamento de Madonna foram fatores reveladores para a equipe. Eles estão começando a compreender como as amizades entre machos e fêmeas se desenvolvem, como a escolha da fêmea e os seus instintos levam ao nascimento de filhotes mais ricos geneticamente. E tudo entra em ação nesse jogo de sedução único dos Kindas. Espero que essa tropa nos dê algumas respostas sobre como os babuínos Kinda se encaixam na ciência comparados às demais espécies de babuínos, porque eles são muito diferentes. E eu espero também que, falando sobre a nossa tropa em especial, eles consigam sobreviver, que consigam ir além e que continuemos a observar mais comportamentos interessantes à medida que os filhotes comecem a crescer. Os babuínos Kinda nunca foram estudados. Os primatas vivem muito tempo. E ter 6 anos de informações é ótimo, nós aprendemos muito. Se continuarmos seguindo-os por mais tempo, vamos ter uma ideia melhor sobre como os babuínos são. A esperança e o que nós queremos aqui no Kassanka é que esse seja um projeto de longo prazo e que dure muito tempo. O sonho de Ana é que a pesquisa continue a se desenvolver através da vida de Madonna, seguindo cada um de seus passos e dos passos da tropa, desde o seu primeiro filhote até o último e até o final de sua vida.